Alô Brasil, meu Brasil varonil. É o podcast do Nil? Não, 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 não. É o Voxcast, nosso novo espaço na internet para que a gente possa debater os assuntos e variedades do mundo inteiro, do Brasil, política, futebol, esportes, Olimpíadas e tudo mais. Eu estou aqui com o meu amigo Joaquim Pereira, que inclusive já é companheiro meu de outros carnavais, né? A gente Prazer mais já uma vez, Nil. A gente já trabalhou junto aí na cobertura das eleições de 2020, né? Eleições para prefeito, Prefeito, vereadores, fizemos vereadores. sabatinas, né, dos candidatos. E a gente está nessa oportunidade em 2024 para fazer novamente essa sabatina. E aí, eu tinha esse programa chamado Manchete, Notícias em Manchete. Era na Rádio Nova FM, Lembro? lá em Boa Viagem, né? Antiga Rádio Nova FM. E a gente fazia lá, eu, o Kildare, E o Nelson também pra lá, né? levamos lá um pessoal e a gente debatia muita coisa no programa, que era dia de segunda-feira, segunda e terça às 18 horas, né? Então, dali nasceu até a ideia de fazer as sabatinas com o pessoal da política. E hoje a gente vai dentro do Voxcast, que é uma extensão do nosso blog, que é o redevoxnews.com. Você pode ingressar no nosso site, redevoxnews.com. E o nosso canal do YouTube é esse, que é o Voxcast. E nós já temos aí essa oportunidade de fazer esse trabalho agora em 2024, nesse novo estúdio que nós montamos e vamos dar sequência às variedades de notícias. Estamos vendo acontecer no mundo hoje conflitos de tudo que é lado, né? Então tem conflitos, tem coisas boas, coisas ruins, coisas malucas. E o que tem acontecido ultimamente, que tem tomado conta dos noticiários, é as eleições na Venezuela. Algumas coisas que acontecem no meio político e a gente às vezes fica na dúvida de saber da seriedade de certos políticos, em alguns que reconheceram, inclusive, a vitória de Maduro, que é um absurdo, né? E a gente sabe que as pesquisas lá de boca de urna estavam dando cerca de 70, 72% em favor da oposição de Maduro, que era a Maria Corina Machado e o Gonzalez, né? Guti, né? Gonzalez. Alguma coisa assim é o nome dele, que na verdade houve um bloqueio na candidatura da Maria Corina e por conta disso teve que ser o outro candidato no lugar dela. Agora, Maduro disse que ia ter um banho de sangue caso ele não vencesse, e realmente, né, o banho de sangue não aconteceu, mas a polêmica continua, né? Porque 51,2% tá muito estranho isso, né? Eu acompanhei, Nil, quase que 82% da apuração e tava dando 65% para o Gonzalez e 25% pro Maduro. E o máximo que ele atingiu foi 31, né? Foi. O De máximo que ele repente, na atingiu. virada, vem o Tribunal Regional Eleitoral lá da Venezuela dizendo que Maduro tinha ganho as eleições. Ou seja, como é que ninguém sabe. O que me deixou curioso e também o Celso Amorim. Celso Amorim passando pano. Né? De certa forma, ele não reconheceu oficialmente, mas também não deixou de reconhecer oficialmente. Lula também está do mesmo jeito, também em cima do muro. Não, lá e cá, O tal. Lula hoje deu uma declaração dizendo que, para ele, as eleições foram, de certa forma, limpas, né? Que se a oposição não aceitasse o resultado, entrasse na justiça eleitoral lá da Venezuela. Ora, Justiça justiça que que de justiça é a justiça de Maduro. é a justiça do Maduro. Ou seja, em outras palavras, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Né? Eu queria aproveitar que eu comecei o programa hoje, esqueci de falar do nosso patrocinador, né? Olha só, esqueci de falar do Não, que é isso, patrocinador. Nil, não pode. E eu deixei Vá.
Eu deixei o cartãozinho dele aqui. Inclusive, ele mandou essa camisa para mim hoje. Eu tô Tá estreando bonitão aí, ó. Camisa do São Metal Paulo do. Church, né? Eu sou roqueiro, né? Todo mundo sabe disso. É a Consulado do Rock. Consulado do Rock com a loja Disco de Ouro do meu amigo Rogério. Isso. Abraço, Rogério. Valeu aí. Valeu, obrigado. A camisa que a gente recebeu, que ele mandou aqui do Metal Church. Meu amigo Rogério, que fica ali na rua 7 de setembro. E o que é que você a encontra revenda lá? autorizada da Consulado do Rock, que é a marca das camisas, né? Então, aqui então tá você aqui, encontra essas camisas lá. essas camisas são da Consulado do Rock, né? Tem um site, Nil? E o revendedor autorizado é a Disco de Ouro aqui em Pernambuco. Boa. E no Brasil, você entra diretamente no site da Consulado do Rock, né? E para você que quiser comprar lá na Disco de Ouro, você pode ligar, entrar em contato pelo cadê aqui? @loja Disco de Ouro, que é o Instagram, né? E o WhatsApp, você anota aí 99864-6177, Consulado do Rock, ok? Disco de Ouro. Então, para quem quer comprar essas camisas transadas aí. Camisa de rock. Inclusive tem uma camisa rock? do Pink Floyd aí que ele também mandou. Eu vou pedir aqui para nossa produção pegar a camisa que tá ali no Show de bola. Show de para bola. mostrar ali do outro lado. Manda para cá essa camisa. Eu vou mostrar aqui para todos vocês. Traz A pra qualidade cá, aqui, ó, aqui. Isso. Eita, show de bola, hein? Olha que bonitona. Tá aqui a camisa do Pink Floyd. Desculpa aí, bati no microfone aqui. Tá pegando aí? Dá pra ver? Vou colocar ela aqui. Olha que belíssima camisa aí do Pink Floyd. Consulado do Rock. Esse é de um álbum do Pink Floyd? É do Animals. Que muita gente não sabe, até bom falar isso aqui, cara. Deixa eu falar aqui mais perto do microfone, né? A técnica tá dizendo que eu tô falando longe. Pra quem não sabe, essa capa do disco do Animals, aliás, do Pink Floyd, que chama-se Animals, esse disco, se eu não me engano, foi gravado em 76, 74, 77, mais ou menos isso. Muita gente tem essa fábrica e não sabe que fábrica é essa. Sabe que fábrica é essa? Isso me remete aí a... Você conhece esse disco? Eu já ouvi. Já viu, né? Já ouvi, sim. Essa fábrica é a fábrica da Ford. A primeira fábrica da fábrica Ford? da Ford. Olha que maravilha. É automóveis Ford. Exatamente. E esse disco é uma crítica, né? Uma crítica que o Roger Waters fez ao sistema econômico capitalista da Ford. E todo mundo sabe que Roger Waters é um esquerdista nato, né? E muitas letras do Pink Floyd, de autoria do Roger Waters, são de críticas ao mundo capitalista. Mas o movimento todo, né, de rock, punk, aquela coisa toda, metal... Não. Tinha muito disso, né? Nada, tem muito sim, mas é bem dividido. Não, sim, Porque, sim. ao contrário, já o David Gilmour, inclusive a separação do Pink Floyd tem um pouquinho a ver com isso, né? Verdade. O radicalismo de Roger Waters e o pessoal já não aguentava mais, né? História boa. Não aguentava mais. História E muita boa gente aí. pensa também que o Iron Maiden é uma banda esquerdista. Não. Também não. O disco The Number of the Beast conta a história, né, de um mundo radicalizado pelo mundo esquerdista, né? Então eles têm ali The Trooper, aquela música The Trooper, né, que é o Isso soldado. é bom a gente falar, Nil, porque os jovens de hoje em dia não alcançaram isso não, então, né? Isso é bom a gente falar. Tem umas curiosidades do rock. Muito, tem curiosidade do rock, cara. A gente vai falar aqui, nós pode- vamos ter um espaço no Voxcast, um que é quadrozinho o aí. quadro Né? Companhia da Música, onde a gente vai falar tudo sobre música, né? Música pop, música rock, Boa. música nacional, internacional e essas polêmicas. Mas vamos às notícias do mundo de hoje. Sobre as Olimpíadas. A gente conversou um pouquinho aqui sobre o que aconteceu naquela imagem Da polêmica abertura, né? da Santa Ceia, que gerou uns comentários internacionais a respeito
dos personagens que apareciam no quadro que remeteria à Santa Ceia de Jesus Cristo e os Leonardo da apóstolos. Vinci, né, que ele Quadro de fez Leonardo da Vinci. uma representação da Santa Ceia, né? Eu costumo dizer, Nil, aonde a esquerda bota a mão, destrói, né? E pela primeira vez eu não consegui terminar de ver que eu não aguentei a abertura das Olimpíadas. Eu não aguentei, fiquei enojado como cristão que sou, não é? Mas mesmo sendo, se for uma outra religião, também eu não concordaria vamos dizer assim, essa crítica, não é nem crítica, tá né? Essa ridicularização do cristianismo. Agora, o que me remete, fizeram uma representação desse quadro, colocaram se você observar, Nil, eles colocaram os mesmos elementos da Santa Ceia praticamente, inclusive um travesti no meio, com uma coroa meio que, né, iluminada assim, totalmente fazendo referência ao quadro de Leonardo da Vinci. E depois eles negaram, disseram que aquilo ali era uma referência aos deuses do Olimpo. Que, na verdade, só um idiota para saber que realmente não fazia analogia. O mundo ficou abismado. Se fosse uma referência aos deuses do Olimpo, quais são os deuses do Olimpo que estavam ali? Pois é. E normalmente, quando você vê um pouco de mitologia, as imagens. Eu não vi Apolo, eu não vi ninguém desse. Zeus, não se vê o Osíris, nem outros. Então, assim, realmente é uma cultura, é uma tendência a bater no cristianismo. Sabe por quê, Nil? Porque o cristianismo, ele vem exatamente dessa coisa da humanidade, essa coisa da inclusão. Você sabia que é o cristianismo que inclui a mulher? É a primeira religião a incluir a mulher, Nil, ali, como um papel fundamental na evolução Maria Madalena, da pregação do evangelho. Tá exatamente, Maria Madalena, a própria mãe de Jesus, né? Uma figura dentro do cristianismo fundamental. E só que esses elementos do cristianismo remetem exatamente àquilo que eles querem destruir, Nil. A cultura woke, né? A cultura esquerdista, LGBTQI+, aí, quer exatamente destruir esses elementos que é a família. Movimento, né? O movimento. Não são essas pessoas. Não são as pessoas e não temos nenhum preconceito contra essas pessoas, cada um que faz exatamente aquilo mas que lhe convém. Mas os movimentos têm alguns planos que exatamente, e demonstram às vezes isso. São ocultos, né? Não são bem revelados, não são bem esclarecidos. Perfeitamente. Né? E aí vincula... Alguns, né, até muito explícitos, né? Pessoas que são homossexuais e tal, que participam indiretamente, mas às vezes nem sabe que existe algum objetivo de ocultar um pouco o nome de Cristo no meio da... Perfeito. E quando você via uma abertura de Olimpíada, você fazia, né, referências culturais ao país, né? E fazendo referências, enlaces, se você observar em todas elas, desde Pequim, desde a Grécia, né? Ao próprio exercício, ao próprio Jogos Olímpicos, né? O que é que representa a união dos povos? A união dos povos. Não é verdade? Então tem muitos temas para serem desenvolvidos nessa área e serem enlaçados com a cultura. A França... Esse choque seria alguma coisa relacionada à própria os objetivos da Open Society? Porque a Open Society, o nome já está dizendo, né? Sociedade aberta. Mas a proposta de uma sociedade aberta, a gente sabe que é uma coisa interessante, né? De liberdade, de poder de escolha. Tudo isso é muito interessante para o desenvolvimento da humanidade. Perfeito. Mas quando começa a manipular para certos objetivos ocultos que a gente fala escondidos, né? Não são revelados. Na verdade, não são claros, não são mostrados, mas acontece uma tendência. A gente vê que a Open Society ela manipula muitas coisas, muitos eventos que acontecem dentro do cinema americano, né?
dentro Não, o do cinema esportes, dos o esportes, cinema foi tomado completamente por dentro essa cultura, né? de exibições de seriados, Exato. propostas meio esquisitas. Eu estava fazendo uma análise seguinte: foi feita uma propaganda, até a gente mudar do assunto da notícia, foi feita uma propaganda que eu vi do Capitão América versão 2025. O Capitão América versão 2025 vem totalmente diferente da versão antiga, vamos dizer assim, de 15 anos atrás, né? Onde tem uma representação de um ator branco. Agora vem um Capitão América com a representação de um ator negro. Beleza, mas aonde é que entra o indígena aí? Eu queria saber. Se é para fazer um Capitão América, vamos fazer um Capitão América índio? Porque o único índio, aliás, o único verdadeiramente americano é o índio. Ou senão, eu talvez. Eu teria uma outra opinião para contrapor aqui na mesa. Não usar a figura do Capitão América, que a gente já conhece como ela é, e o seu estereótipo, mas aí talvez criar um outro. Por que não? Criar um outro herói negro. Né? E fazer desse herói justamente ter todo o potencial e toda a fama que teve o Homem-Aranha, o Capitão América, o Homem de Ferro. Mas parece que é fazer uma coisa reversa. Mas né? por que quer fazer reverso? O objetivo parece que é fazer o reverso. Neo tem uma história. Eu queria entender isso, porque eu coloquei a questão do índio, porque etimologicamente falando... A cultura indígena, ela é rica. E o índio é o verdadeiro americano. É isso, é o nativo. Americano, é o nativo. É o nativo. Tanto o branco veio da Europa, migrou da Europa para as Américas, assim como os negros foram trazidos naquele processo de escravatura e tal. Exatamente. E vieram de forma obrigada, mas vieram, estão aqui e fizeram também a sua reprodução, a miscigenação, aquela coisa toda. Mas no final das contas, o verdadeiro latino-americano é o índio e o verdadeiro norte-americano é o índio também. Exato. Então essa imposição de querer transformar algo que já teve um certo sucesso, que as crianças conhecem, que está dentro da nossa imaginário, que nós crescemos, e reverter isso. Por que não criar outros? Criem os seus heróis. Não tem nenhum problema em ter um herói gay. Criem os seus heróis gay. Já dizia o Jô Soares, inclusive. Não é? Tem o Capitão... Capitão Gay. Capitão Gay. Ótima referência de Jô Soares. Então, por que não criar? Não, mas pelo contrário. Eles querem destruir um imaginário que já se existe para construir dessa destruição e pôr o Agora, deles. surgiu Conquistem os seus espaços. Surgiu uma notícia, Joaquim, que eu não sei se é fake news. Eu não tive tempo de analisar isso, se isso é verdadeiro, se não é. E se for fake news ou não, vamos averiguar, né? Mas começou a surgir muita coisa que acontece, é muita informação, e você tem que realmente averiguar para ver se é verdade antes de fazer qualquer tipo de crítica. Aí eu pergunto a você se é ou não é, se você ouviu falar, sobre a montagem de uma guarda municipal exclusivamente para o mundo LGBT. Lá em Fortaleza. Eu não conheço, não chegou para mim essa notícia, não. Tá? Mas eu queria saber se isso realmente é verdadeiro e se é válido. Posso e vou buscar a informação. Mas eu não duvido. Aí a pergunta é: eu não duvido. Se existe uma polícia feminina que é justamente para cuidar de situações de delito feminino, para evitar aquele tipo de assédio ou situações de aproveitamento, né? Lógico, tá certo, né? Mas a questão de uma polícia com... Foi o que eu vi, né? Pode ser fake news, pode ser, mas eu vi. Aí tem lá a guarda municipal com a viatura e a faixa colorida lá representando o LGBTQIA+. Sabe por que eu não duvido, Nil? Porque essa representação dessa ideia de divisão de classes, né? Vamos dividir a população. Dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Isso está intrinsecamente representado no direito. No direito. Ora, você tem
o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os juristas aqui que escutarem, né, os nossos internautas aí, que escutarem aqui o nosso podcast, muitas vezes os juristas não gostam do que eu falo, Nil. Mas você tem nichos do direito para determinada população. Você tem o Estatuto da Criança e Adolescente. E tem punições para quem maltrata lá. Beleza, perfeito. Nós temos aqui o Estatuto, a Lei Maria da Penha, para a mulher, tal, que não, tá maltratado, tem aquela lei e tal. Você tem o Estatuto do Idoso, que pune, né, para quem cometer crimes contra o idoso. Nil, isso não é tudo crime contra a vida? Uhum. Sim. E, como operador de segurança, se tem uma lacuna gigantesca em quem não está inserido nisso. Que é, por exemplo, se eu cometer uma violência contra você. Ou seja, se eu cometer uma violência contra a mulher pode pedir uma medida cautelar. Sim. E, obviamente, eu vou ter que me distanciar dela. Isso. Porque senão eu vou ter sanções, eu posso ser preso no descumprimento da medida cautelar. Devido às questões de estatística, né? Porque realmente agora, isso acontece. se eu oferecer um risco a você, você não pode pedir medida cautelar contra mim. Por quê? Qual é a diferença do peso, uma vez que são vidas e todas elas importam, né? E todas elas importam. Humanas, né? Vidas humanas. É. Então, assim, tem esse conceito geral que, na minha visão, é um conceito esquerdista do direito, que é a influência da esquerda no direito, ao invés da gente corrigir para todos e dizer, olha, maltratar uma pessoa agora vai ter crimes assim, assim, assim. Então que seja qualquer uma, seja idoso, seja criança, seja uma mulher, seja um homem. A punição é rigorosa. Sabe que a gente viu muito esse debate quando houve aquele debate no Congresso da medida do estuprador, de castrar, né? Castrar o estuprador, né? E a esquerda foi contra. Tem coisas que realmente a gente fica sem saber. É verdade. Então, essa divisão, Nil, né, da população, eu não encaro isso como uma coisa boa. Eu não encaro isso como uma coisa boa. Eu acho que a gente tem problemas em todas as áreas e essa abordagem termina, de todo caso, deficiente em algum aspecto. E hoje em dia, por exemplo, a violência do homem contra um homem, a violência, a violência da fraude, ficou tudo em segundo plano, com penas muito brandas, que não inibe a violência. Eu ia, inclusive, aproveitando, você é um profissional da área de segurança também, Também. né? Eu ia perguntar com relação ao seguinte, com esse advento recente da possibilidade, né, que foi decisivo aí no julgamento do STF, com relação ao porte da maconha, até uma quantidade de gramas, quantas gramas? 40 gramas, né? Se isso prejudica o tráfico ou colabora com o tráfico? Com o traficante, no caso. Na minha visão, é um passe livre para aumentar o tráfico, não tenha nenhuma dúvida disso. 40 gramas de maconha dá para fazer, se eu não me engano, 80 cigarrinhos. E isso é diário, assim. Se você for pego 40 gramas hoje. Diário não é diário. Beleza, então a maconha é apreendida, né? Também vamos ser sinceros. Então a maconha é apreendida e você não é feito nenhum TCO contra você. Você é encaminhado aí para alguma beleza. Se foi pego de novo, também não tem nenhuma punibilidade. Então, se o cara andar com a balança
Eu tô com a balança, eu tô com o dinheiro trocado, mas eu só tô com 40 gramas. Eu não sou traficante. É, exatamente. Eu não sou traficante. Então Então, você pode dar a viagem várias vezes, né? várias vezes. Então, isso, até porque o fornecedor, ele tá à margem da lei também. Só que isso, Nil, veio, o que o STF fez, veio a confirmar uma coisa que nos tribunais já acontece diariamente, que são as audiências de custódia. De custódia. As audiências de custódia hoje é uma vergonha. A audiência de custódia hoje no país que eu até ressalto o objetivo inicial da criação da audiência de custódia, que foi exatamente para inibir a violência policial. E a gente não vai dizer aqui que nunca houve, claro, nos Estados Unidos na Inglaterra todos os países há. E temos que coibir essa prática, né? Você hoje exerce a função de policial, Comissário. comissário de polícia, Isso. não é isso? Então, ó, tá falando aqui uma pessoa que tem Isso. autoridade. A gente vive isso pra lá. viver isso aí no dia a dia, né? Perfeito. Mas na audiência de custódia hoje virou uma baderna. Se você observar os policiais mais antigos, os mais jovens, os mais antigos já percebem que o trabalho não adianta muito fazer. Porque você prendia uma pessoa hoje com, por exemplo, furto, roubo, até porte de arma, o pessoal está soltando. Então, isso é uma retroalimentação da violência. A justificativa é que não, os presídios já estão muito cheios e a pena ele pode responder em liberdade, né? Mas os presídios estão cheios, isso não é justificativa para o desencarceramento. Porque quem cometeu o crime foi a pessoa, não foi você, trabalhador, que a gente é que está ficando encarcerado e eles estão se desencarcerando. Então essa pessoa que cometeu o crime, ela deve ser punida. E não a sociedade que não cometeu o crime. E aproveitando o gancho, porque a gente tem uma gama de assuntos até para comentar aqui, aí eu ia falar o seguinte, eu vi uma reportagem ontem, foi ontem ou foi antes de ontem, sobre o Marcola, né? Que tá preso há 25 anos, não é isso? Tá preso já faz esse tempo. Já faz todo, bastante né? tempo. 25 anos que ele tá preso. E mesmo assim... Ah, foi ontem. Eu vi no programa de Pedro Bial, entrevistando um juiz que cuida das investigações do PCC em São Paulo. E que o Marcola está preso há 25 anos e mesmo assim ele exerce uma liderança Significativa dentro da organização. Né? Dentro da organização. E aí colocou um exemplo lá que eu achei muito curioso de dois presidiários que foram facilitados a fuga, ou seja, o PCC trabalhou para conseguir a fuga desses dois presidiários e depois eles foram mortos. E depois se descobriu que foi a mando do Marcola, né? Que fingiu que estaria... o PCC estaria tentando resgatar os caras, mas na verdade eles queriam pegar os caras para matar, eliminá-los. E eles fugiram e depois, no meio do caminho, mataram eles. Mas você sabe o que é que mais me deixa preocupado com o Brasil com relação às organizações criminosas? É que elas deixaram de atuar diretamente no crime. Elas entraram em outros ramos de negócio. No comércio, né? No comércio. Na política. No judiciário. No judiciário. Hoje eles preparam pessoas da organização para estudar direito. Isso é comprovado. Se formar em advogado. Se formar em direito. Prestar concurso para policial federal, policial estadual, juiz. E devolver para o PCC os benesses, né? Aquilo situação, isso, exatamente. Desse investimento. Então é isso que me preocupa mais.
Enquanto o PCC, desculpa, as organizações criminosas, né? Não só o PCC, né? Outros Não só o também. PCC, como o Comando Vermelho e outros, ficavam restritos às suas operações criminosas ali, eu acho que era mais fácil, com certeza, de tentar combatê-las. Agora, você imagina os tentáculos dessas organizações nas instituições brasileiras. Inclusive, envolvimento de alguns partidos aí Não que tenha recebem dúvida, não tenha dúvida. ajuda, né? Não tenha dúvida. A questão no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito mais grave do que em São Paulo? A questão do Rio de Janeiro ela é histórica, né? Ela passa pela história do Rio de Janeiro, o convívio das pessoas daquelas favelas ali com o crime. Eu participei, inclusive, assisti, né? O próprio Fachin proibiu operações, né? No morro lá do Rio de Janeiro, operações policiais. Que vai sair um filme, né? Vai sair um filme sobre esse período aí. Tem um filme que está sendo produzido pelo mesmo pessoal que produziu a Tropa de Elite. Né? Eu tive aqui com o Rodrigo. Que fez o Rodrigo Pimentel. Rodrigo Pimentel. Rodrigo Pimentel. O capitão, que é o capitão Capitão Nascimento de verdade. O verdadeiro Capitão Nascimento. Não o ator, o baiano, não. O ator não, o verdadeiro Capitão Nascimento, que é do BOPE. Ele esteve aqui em Recife junto com o Coronel Meira, que é deputado federal, e que é a comissão, né? A Comissão de Segurança Pública, que é a comissão lá de Brasília. Ele faz parte. Ele faz parte da consultoria e tal. E o vice-presidente é o Coronel Meira. E teve aqui uma conferência, um seminário que começou às 8 da manhã, 9 da manhã, e seguiu até às 3 da tarde. E nesse seminário estava lá debatendo assuntos e o Rodrigo Pimentel participou, deu uma excelente palestra. Eu até tirei uma foto com ele depois e ele falou que o filme vai sair sobre esse período em que o Fachin proibiu a presença da polícia. Como é que você pode? Nesse processo. Isso é inconcebível, né? E que filme é esse? Eu vou dar um spoiler aqui. É o filme de um policial que saiu para consertar sua máquina de lavar ou alguma coisa assim e não percebeu que estava sendo seguido por criminosos que estavam na cola dele. Quando ele sai do concerto, aí ele vê que ele estava cercado. E aí quando ele sentiu que estava cercado e que iria ser empacotado, né, de alguma forma, ele se refugiou em uma residência lá num desses morros populares lá do Rio de Janeiro, nessas comunidades, e começou um tiroteio espetacular, né, vamos dizer assim, porque eram muitos bandidos contra um policial. E era justamente uma área em que a polícia não estava autorizada, por conta dessa determinação do ministro Fachin, a polícia não estava autorizada a investir ações nessa comunidade. Ou seja, o policial estava cercado, num tiroteio e não podia receber ajuda da polícia. Não, para você ver que a quem ajudou isso aí? Essa ação. Essa ação colaborou com o quê? Com o término das organizações criminosas? Ou em reduzir o poder das organizações criminosas? Por quê? Qual é o objetivo disso? Só dizer para diminuir a violência policial? Então tem muita coisa nesse angu aí. E aquela devolução, né, também, só lembrando. Devolução, né? É bom lembrar, porque a memória do brasileiro é curta e a gente tem muita informação hoje com a tecnologia da informação e faz com que o volume de informações que você recebe esqueça coisas importantes que aconteceram há pouco tempo. Então, há 1 ano ou 2 anos atrás... Já cai no esquecimento. Já cai no esquecimento. Há 1 ano ou 2 anos atrás, o helicóptero do André do Rap, né? Que é um cara que está foragido até hoje, né? Que ele saiu teve uma saidinha
de final de ano, foi isso? Foi. Né? E aí ele não voltou mais. Não voltou mais. Escapuliu do Brasil, fugiu do país e quando foi determinada a prisão dele, ou seja, o recolhimento dele, já era tarde e o helicóptero dele foi absorvido pela polícia de São Paulo Devolvido. e foi determinado por um dos juízes lá, que eu não me lembro qual foi, se foi o Faquinho, ou se foi o Gilmar Mendes, um deles, ou se foi o Lewandowski, determinou que teria que devolver o helicóptero para a família do André do Rap. Aí eu pergunto, se o André do Rap é um foragido e é um criminoso, por que ele tem direito a receber de volta um bem que possivelmente tenha sido adquirido de forma inadequada ou de forma criminosa? Então, uma propriedade que é recolhida por suspeitas de fraude é devolvida como sendo exatamente que comprou aquele helicóptero. O helicóptero já estava sob uso da polícia, sob uso do Estado, do poder público, em benefício da sociedade, e foi devolvido para um cara que está foragido e determinada prisão. Não dá para entender. São os diálogos cabulosos. Não dá para entender. Que justiça é? Isso é justiça ou é injustiça? Não é dá por isso entender. que nós precisamos, urgentemente, de uma reforma no judiciário. O judiciário hoje, ele desde a primeira instância à última instância, obviamente tem juízes que não se enquadram nisso que eu vou dizer agora, mas virou uma balbúrdia, no sentido de que o juiz ele dá as decisões a revelia do direito. E a pessoa é que recorra se quiser, que ele não tem nenhuma punição nisso. Mas para a gente pular agora para os outros assuntos, a gente pode encerrar dizendo, ó, não perca esse filme que realmente o Rodrigo Pimentel está recomendando, vai ser pela Netflix, vai ser lançado pela Netflix. E vamos fazer um Senado de direita. Precisamos renovar completamente o Senado, que o Senado é sim a casa que tem que regular isso tudo. Estamos aqui falando diretamente de Recife, estamos na cidade de Recife. Maravilhosa de Recife. Cidade de Recife, fantástica. Estamos aí prestes a umas eleições de prefeito e vereadores, uma composição em várias cidades do país, né, importantes também. Eu ia perguntar a você o seguinte, o que você está achando da campanha que está sendo mais comentada no Brasil, de campanha para prefeito, é o mais comentado no Brasil, é o Pablo Marçal. Ou não? Sim, eu acho que a entrada do Pablo, ele deu uma sacudida. Uma sacudida. A balança começou realmente a pesar para ficar desequilibrada. Bom, o que é que acontece ali em São Paulo? Nós tínhamos uma composição que tudo indicava que o presidente Bolsonaro iria apoiar, e ele já chegou até a falar algumas vezes que o candidato dele seria o Ricardo Nunes. Isso. Né? Um excelente deputado federal, ex-ministro do Meio Ambiente, um cara muito preparado. Não, esse aí é o Salles. Ricardo Salles, desculpa. Esse é o Salles. Ricardo Salles, tá? E então, o Nunes é o que nesse caso, é o que exatamente. É candidato agora, oficial. Exato. Então, se estava se organizando e se fomentando para que o Ricardo Salles viesse como candidato do PL. Isso. Mas aí o Valdemar... Só que o Valdemar da Costa Neto meteu o dedo. Meteu o dedo e tem lá seus motivos... Seus interesses. Seus interesses e as mosquinhas, as abelhinhas que circulam isso é informação de bastidores, não tenho como provar, mas a informação de bastidores era que Valdemar tinha chegado para Bolsonaro e tinha dito, olha, que no partido, o partido é seu, você faz o que você quiser, e realmente Bolsonaro tem liberdade no partido. Mas em São Paulo ele não pode mexer. Mas em São Paulo, aqui você não mexe. Bom,
E aí Ricardo Salles saiu fora. E aí Ricardo Salles caiu fora. Só que você percebe até o constrangimento de Bolsonaro em apoiar o Ricardo Antunes, né? Nunes. Ricardo Nunes, desculpa. Eu não sei se é Ricardo Nunes, mas é Nunes. É o Nunes, é o Ricardo Nunes mesmo. E ele fica até constrangido em apoiar o Ricardo Nunes, por quê? Porque o Ricardo Nunes, para presidente, não apoiou o Bolsonaro. Exato. Pelo contrário, ficou mais do lado de Lula do que de Bolsonaro. Então, há um constrangimento geral da direita, na verdade, em apoiar o Nunes, porque todo mundo sabe que Nunes não é de direita. Não defende as bandeiras de direita. Ele é o que, afinal? Ele é um centrão que... Tanto faz atuar de um tanto lado... faz atuar do lado como do outro. É. Só que na campanha para presidente, ele não apoiou o presidente Bolsonaro. Não apoiou a direita. Enfim, então dentro desse contexto político, né? E todo mundo, e muitas pessoas dizendo, olha, eu vou acompanhar Bolsonaro, eu vou acompanhar. E muitas outras pessoas também dizendo, não vou acompanhar, porque eu não vou votar do Nunes, que não é de direita. Enfim. Aí surgiu a figura de Pablo Marçal, que já tinha sido candidato antes e foi suplantado, foi. Inclusive, não, a Polícia Federal tá ele foi vetado por algum motivo que eu não sei qual foi. Ele foi também não me recordo. A candidatura dele foi anulada, ele foi tirado do pleito. Só que o Pablo foi considerado irregular, né? Foi. Só que o Pablo Marçal, a direita também tem seus recalcos com ele. Só que tinha o Boulos de um lado, o Boulos representando tudo que tem de ruim da esquerda, e a esquerda se fechando com o Boulos. Do outro lado, você tem uma direita dividida com o Nunes, que vota, não vota. Salles sai do eixo, e Salles ia sair do PL. Só que aí o presidente Bolsonaro pediu para ele não sair do PL e fazer. Salles antes era do Novo, não era? Eu não me recordo qual era o partido dele. Era do Novo. Ele era do Novo. Era do Novo. Quando ele era ministro, ele era do Novo. Isso, e o presidente disse, não, você vai servir a nação lá no Congresso. Do jeito que você está fazendo e tudo mais. Só que, beleza. Aí você tinha Boulos crescendo lá um pouco nas loucuras da esquerda, né? Porque os paulistas tem uns problemas de votação também, né? Ele não vem acusar o Nordeste porque não tem know-how para acusar o Nordeste de votar na esquerda, que votaram até em Tiririca, né? Mas enfim, 3 mandatos, se eu não me engano. Mas enfim, então o Pablo teve uma super visibilidade e realmente, mérito dele lá na tragédia do Rio Grande do Sul, ajudou muito. Não foi pouco não, mas foi muito. E teve uma boa visibilidade. E é um cara que, na minha visão, que não tem rabo preso com ninguém. E também teve no passado algumas interpretações, um pouco, é verdade. Você veja que o próprio Eduardo Bolsonaro já deu declaração que tem recalques assim, não confia 100% no Pablo, porque lá atrás ele deu algumas mancadas. O Pablo ele não se posicionou, por exemplo, com relação à pandemia e à ditadura dos estados na pandemia. Ele nunca se posicionou contra isso, nunca se posicionou naquele momento contra a questão do STF e a ditadura do STF hoje, do judiciário. Então a direita tem um pouco de percalço. Contudo, eu acredito, eu acho, isso é uma opinião pessoal minha, que eu acho que o Pablo, ele para a direita, eu acho melhor do que o Nunes. Mas ele entra na disputa eleitoral de São Paulo grande já. Grande. Eu gostei de uma informação que ele deu, numa entrevista, acho que é a Rádio Bandeirantes, quando ele disse o seguinte, ele falou do Carlos Bolsonaro, não foi do Eduardo, não. Ele falou do Carlos, em que o Carlos Bolsonaro quer ver ele fora do pleito. E quer ver alguma Não, Eduardo coisa... Bolsonaro já deu uma declaração. Também?
dizendo que, olha, eu não tenho nada contra o Pablo. Só um pouco de desconfiança para saber se realmente ele é de direita ou não. Porque teve algumas pautas que ele nunca defendeu. Foi isso que Mas aí que Eduardo falou. O Pablo Marçal, na Rádio Bandeirantes, eu acredito que em outras entrevistas também, ele fala do Carlos Bolsonaro. Ele citou o Carlos Bolsonaro, de que o Carlos Bolsonaro quer vê-lo fora das concorrências. Motivo, ele está tentando encontrar algum deslize do Pablo contra o Jair Bolsonaro. E aí o Pablo disse, eu já sei disso e eu não vou em nenhum momento entrar em choque contra Jair Bolsonaro. Não vou. Para mim, ao contrário, eu fui marcar um encontro com Jair Bolsonaro para que ele pudesse me dar uma orientação. E ele me deu 3 orientações e eu vou segui-las. Foi o que ele falou na Rádio Bandeirantes. Mas o que ele citou de interessante que eu achei legal? Foi quando ele disse o seguinte, que o Boulos, quando começar os debates na TV, em que tiver o Nunes e tiver o Boulos vai engolir o Nunes. Concordo. Né? Vai engolir o Nunes. E ele falou, o Nunes não tem condições de enfrentar o Boulos no debate. O debate do Boulos é mais experiente, tem mais articulação nesse tipo de enfrentamento do que o Nunes. Agora, a rejeição do Boulos é maior. É grande, tudo bem. Mas a concentração da esquerda é forte. Né? É forte. Então, no debate, o Boulos vai se dar muito bem. E aí ele disse, é aí onde eu entro. Porque como o Nunes é fraco e não tem a menor condição de enfrentar o Boulos em debate, aí eu entro, é a hora de eu entrar, o meu cenário. E aí eu consigo derrubar o Boulos com certa facilidade. Quando ele colocou isso, ele está colocando como um desafio, né? E um desafio onde ele diz que ganha do Boulos no debate, e se o Nunes não é páreo para o Boulos, automaticamente não é páreo para ele. Então, né, ele colocou esse desafio. Se ele chega no segundo turno, ele leva. Eu também acho. Se ele chega no segundo turno, ele leva. Isso aí eu não tenho dúvida. Eu também acho. Eu acho porque, como ele mesmo diz, eu tenho solução para isso, eu tenho solução para aquilo. E ele diz qual é a solução, ele diz sobre os projetos que ele tem, ele diz os motivos, ele estabelece critérios e comparações. Ou seja, ele está trazendo as coisas bem concretas. A desconfiança da direita é que ele não seja como... Esqueci o nome, ó. Dória? Do Dória, que não seja um Dória da vida. Não, mas o Dória era entendeu? Era descarado. Né? Mas o Dória chegou ao ponto de dizer, né, como é Bolsodória. Não, isso, pois é. E todo mundo, inclusive eu. Muita gente já tinha recalque com ele, mas inclusive eu digo, pô, é o cara que vem do empresariado. Não vai fazer. Eu já conheci aquela peça, mas nunca me enganou, não. Me enganei, concordo, confesso, me enganei. Então, agora também eu tô recalcado. Aí se a gente vier de lá pra cá, pra Recife, como é que fica aqui em Recife? Vamos falar de Recife. Vamos falar de Recife. Bom, Recife você tem aí um prefeito que tem um poder econômico nas mãos, o PSB, né? Fazendo uma gestão de mentira. Tem a máquina nas mãos. Trazendo a máquina e apostando na sua plataforma para ser governador. Isso. Porque, na verdade, esse prefeito tá aí, ele não, se ele ganhar, e eu espero que ele não ganhe, espero que o povo recifense acorde, ele vai fazer sua plataforma, vai deixar lá que agora o vice dele é do Partido Comunista do Brasil, né? É do PCdoB. Mas a vice-governadora também era. Também era, mas você veja, então esse negócio de dizer que o cara é centro-esquerda não é. Não existe isso, é esquerda pura. E se o cara for para uma campanha para governador daqui a 2 anos, 2 anos a cidade vai ser governada pelo PCdoB. Então você imagina a tragédia disso que é. Então você, né, que está nos ouvindo agora, você repense.
De forma também que ele vem com uma campanha com muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Muito gasto em marketing. Muito marketing, exatamente. Muita mídia. Muita alavancagem. Ele tem feito um bom trabalho nas periferias? Eu ando pelas periferias. Porque muita gente tem elogiado os projetos que estão sendo realizados nas periferias. No centro do Recife, não. O centro do Recife está muito mal. Mas parece que as coisas andaram nas periferias. Não, acredito que não, Nil. Veja bem, não? Ele é o tipo do prefeito que ele tem obras grandes e essas obras grandes dão alguma visibilidade. Alguma visibilidade. Isso aí é verdade. E ele usa isso. Claro que ele não é... É um marketing. É um marketing. Mas se você vai, por exemplo, no mercado de Beberibe, você vai em Beberibe, por exemplo, você anda em Beberibe, é na lama, né? Você vai ali para Casa Amarela nos Altos, você encontra violência, você encontra o comércio completamente com as ruas deterioradas, entendeu? Uma coisa eu percebi, né, na gestão do João, né? Como é que é? O João... Nossa, cara. Deu um branco agora. Quer dizer João da Costa, olha. O príncipe, o João. Cara, o prefeito, né? uma coisa ele fez bem, que foi o asfaltamento. Mas aí é exatamente onde você falou, né? A máscara do marketing de visibilidade. O trabalho foi feito naquilo que as pessoas estão vendo, né? Mas a infraestrutura daquilo que você não vê, não foi feita. É maior, não foi feita. E se você partir para o Recife, ou seja, lascou. Lascou. Porque o centro do Recife está abandonado. Você vê um asfaltamento novinho, bonitinho, a pista toda bonitinha. Aí o cara, pô, esse prefeito tá trabalhando, né? Pois só que ali escoamento de água não tem, esgoto não tem. Né? Não, e o mais, a atividade humana está acabando no centro do Recife, está acabando. A atividade empresarial está em um total declínio. Quem já teve o prazer de viver um centro da cidade como eu vivi, que João eu fazia... Campos, a gente esqueceu o nome do João cara. Campos. João Campos. Perdoe. Esqueceu o nome do cara. Para quem já viveu, por exemplo, uma efervescência do centro da cidade, aquilo era lindo, aquilo era maravilhoso, andar nas ruas do centro da cidade, né, com muitas lojas, com muita gente, os bares, né, os bacurais da vida, quem nunca já pegou um bacural ali no centro da cidade. Então, o centro da cidade hoje, ela perdeu significativamente, eu acho que acredito, mais de 60% da sua atividade empresarial. O que está restando são um bando de pessoas em extrema pobreza, viciados, não é? Inclusive, algumas pessoas que estão fazendo campanha política têm feito filmes de vídeo pelo centro da cidade, estão mostrando assim, tá aqui a nova Venezuela do Nordeste. Verdade. Né? Porque a Rua Imperatriz é uma rua fantasma, a Rua Nova é uma rua fantasma, né? Você tem ali esse trecho que é um trecho bem comercial, né? E às 5 horas da tarde, todo mundo fechando as portas. As lojas que estão abertas, às 5 da tarde, fecham as portas. Né? E os índices de violência no centro da cidade aumentou muito. Onde você tem uma concentração de muitos viciados, eu não tô falando do ponto de vista, porque daqui a pouco vão dizer porque a gente está sendo preconceituoso. Mas aí é uma consequência, mas é um efeito colateral. Estatística, isso é um efeito colateral. É um efeito colateral. Porque um drogado, né, um noiado que fica ali dormindo nas ruas e tal, ele já também não deixa de ser uma vítima de um processo de desemprego. De um processo. De desemprego, né? Porque o cara fica numa situação não sem teto, aí você já vem a uma outra situação. E ele precisa comer. Inclusive a esquerda propõe muito em seus projetos, né? Para consertar isso, mas na verdade quando você vai ver, são projetos paliativos, não são projetos... E nem inibe do ponto de vista legal,
que deveria inibir. E aí se multiplicam os assaltos ali no centro da cidade, os furtos, né? Morte, a violência entre eles e A grande parte, inclusive, Recife é uma das cidades mais violentas do Brasil. Se eu não me engano, é a hoje, quarta, né? não, esse mês, a de junho, saiu a estatística, é a terceira mais violenta do Brasil. A terceira mais E no violenta do mundo Brasil. ela é a 30ª, No mundo eu não vi, mas no Brasil é a 38ª, terceira. alguma coisa assim, né, no mundo. E não só no Brasil, mas assim, quando a gente fala a violência no estado de Pernambuco, na cidade do Recife, ela não foge da estatística geral, que é a grande maioria dessas mortes estão vinculadas ao tráfico de drogas. Não é isso? Exatamente. Pelo menos, se eu não me engano, é mais da metade, né? E ao invés de você ter leis que inibam esse tipo de prática, pelo contrário, o STF vai e faz uma medida para incentivar, porque incentiva o consumo, né? É como Então, esse você é um falou, problema crônico. você falou na parte econômica, não é? E essa questão da Rua Imperatriz, Rua Nova, a Praça Maceió Pinheiro, a Rua, A própria Conde da Boa Vista, né? né, a Rua do Aragão, que tem aqui, é Tem conhecida ali, Rua da Matiz, né, que também... Matias de Albuquerque, né? Matias de Albuquerque. Aquela outra rua, que era a Rua da Conceição, que tem móveis usados, equipamentos usados, tudo fechado, cara, impressionante. Tudo. E as pessoas que estão tudo dormindo na calçada. Pois é, isso não mostra no horário político, quer dizer, Não mostra. na campanha política do João Campos. Muita gente ali são desempregados, porque é um pessoal que às vezes trabalhava entregando mercadoria, Isso. né, fazendo transporte. Essas pessoas estão desempregadas. E nesse contexto, né, chega aí Gilson Machado, né, que é o candidato da direita aqui em Pernambuco, né, indicado foi ex-ministro do Turismo, né, fez um bom Ministério do Turismo, trouxe um excelente Ministério do Turismo, trouxe investimentos para o país e fez rodar o turismo, mesmo na pandemia. Além de Gilson, mesmo na pandemia. Quais os nomes que estão, ou vai ficar nesse duelo entre João e Gilson? Existem outros que orbitam essa disputa da esquerda. Tem o Teles, né, que é do Novo. Tem o Teles do Novo. E tem aqueles do Partido Operário, não sei das quantas. Que vem mais para fazer composição com o próprio João, né? E justificar o fundo eleitoral. E justificar o fundo eleitoral. Ou apenas. Então colocar seu nome para próximas eleições e se candidatar a deputado. Para vereador, deputado, essas coisas. Mas eu não tenho dúvida disso, que a disputa vai ficar ali entre o João e o Gilson, né? A ideia é que a direita ela de Recife, né, é uma direita crescente, né? Acredito que se Gilson conseguir comunicar-se com o público, que na minha visão é onde se pega mais, mas se ele conseguir comunicar para aquele público que nem é de esquerda e nem é de direita, que busca uma alternativa ao PSB, e se ele, através do seu, né, da sua comunicação de marketing, conseguir convencer e se colocar como essa alternativa para esse público que está ali no meio, é o cara que, mas não ligo se é esquerda, se é direita, eu só ligo se ele vai fazer alguma coisa ou não. Esse público, tem um grande público aí. Então, esse público, se ele conquistar, e esse público também, ele está nas periferias, que é onde Gilson também tem que ir, nas periferias, que é pouco conhecido ainda nas periferias. Na sua opinião pessoal, tirando suas pretensões, vamos dizer assim, ideológicas, você acha que o brasileiro em si, falando geral, você pode até dar um aspecto do nordestino, mas ele não se interessa por política.
Mas ultimamente está começando a se interessar, de uns tempos para cá. Né? Talvez pela polarização Sim. que Isso é um fato. que aconteceu. Isso é um fato inegável. Então, aquilo que as pessoas nunca se interessaram, estão começando a se interessar desde 2015 para cá. Perfeito. 2015 para cá, vamos fazer 10 anos de que o brasileiro começou a se interessar mais pela política. Já nas eleições de Dilma, no caso, em 2014. Não só pela política em si. E o impeachment dela. Isso, exatamente. Né? Aquele efeito ali começou a despertar, porque os partidos de esquerda, apoiadores de Dilma, começaram a dizer que ela estava sofrendo um golpe, né? E depois o fruto disso foi a chegada de Jair Bolsonaro, que renasceu aquilo que já Enéas vinha falando pregando há tempo. Muitos anos atrás, e que todo mundo chamava ele de louco, maluco, Verdade. Né? E que ele não sabia o que estava dizendo, estava delirando e tal. E tudo que ele falou hoje está acontecendo. Se você pegar o discurso de Enéas hoje, você vai dizer, esse cara não morreu, não. Não morreu, não. É um Nostradamus. É um Nostradamus. Ele está falando disso agora, ele está falando agora disso. E também as revelações de Olavo de Carvalho, também, que falou muita coisa, principalmente sobre o Foro de São Paulo, que ninguém sabia da existência do Foro de São Paulo, a mídia nunca falou, e hoje se fala abertamente sobre o Foro de São Paulo, inclusive Maduro faz parte do Foro de São Paulo, junto com Lula, junto com o Boric lá do Chile, o da Nicarágua, o Ortega. Né? Quer dizer, o Foro de São Paulo, que foi, muita gente ainda não sabe, eu vou dizer aqui, que o Foro de São Paulo foi uma reunião dos países latino-americanos com a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim estabeleceu um marco na história da humanidade em que a União Soviética se desfez. Então, ali houve uma quebra e um enfraquecimento da proposta de um comunismo mundial. Né? Exatamente. Então, todo aquele bloco soviético, para quem também não sabe, soviético significa trabalhista, né? Então, União Soviética significa União Trabalhista, trabalhador, né? E a União Soviética caiu, foi derrubada, caiu o Muro de Berlim, porque dividia a Alemanha entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. O poder da influência da esquerda cai muito com isso também. Exato. E existia, muita gente também não sabe, é bom falar aqui, que é um alerta para quem quer ler, estude. Primeira coisa que tem que fazer é isso. Estude o que era a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental no pós-guerra. Ela foi dividida, porque uma parte ficou com os Estados Unidos, com a OTAN, foi criada a OTAN, não é isso? E os aliados ficaram com a Alemanha Ocidental. O capitalismo ficou na Alemanha Ocidental. E na Alemanha Oriental ficou o socialismo, com a União Soviética dominando, com o Stalin e tudo mais. Mesma coisa aconteceu na Coreia. Coreia do Norte, Coreia do Sul. Não é isso? A Coreia do Sul ficou com o capitalismo, do lado da proteção americana, das do capitalismo, das liberdades individuais, do direito à propriedade e tudo mais. Enquanto a Coreia do Norte ficou com o socialismo. Radical, sim, muito radical. E também veio a Revolução Comunista na China com Mao Tse-tung, que também ficou do lado da União Soviética, apoiado pela União Soviética. A União Soviética, que é o soviético, significa trabalhadores, que era como se fosse um partido dos trabalhadores que dominava a União Soviética. Ninguém pode negar isso. Não estou aqui falando mal de PT, não. Estou falando a realidade. Quem fugiu da China porque seria morto por Mao Tse-tung foi o general, me esqueci o nome dele, que fugiu para a ilha de Taiwan e estabeleceu em Taiwan um regime de economia capitalista protegida pelo mundo ocidental. E lá ele se instalou e Mao Tse-tung não foi atrás dele, porque não tinha condições de ir também, né? E tinha a proteção americana, a proteção do Ocidente. A China não era a potência que Taiwan se transformou numa ilha que é menor do que Pernambuco e hoje é um dos maiores países
produtores da economia de desenvolvimento eletrônico No mundo. no mundo. Inclusive, é o maior Se destruir produtor. Taiwan, destrói os chips todo do mundo. basicamente. Exatamente. Seu celular não funciona, os satélites não funcionam. Quer dizer, Taiwan hoje é o centro de produção da tecnologia da informação. Os chips, as placas de computadores, os chips, Inclusive, os processadores. inclusive depois da pandemia, né? Há um movimento meio que reverso das grandes nações capitalistas de não só a lógica de mercado que seja, vamos dizer assim, influenciadora total do local geográfico da produção. É o que aconteceu com os respiradores na pandemia, né? Sim. Pandemia, só quem produzia respiradores era a China. Mas aí eu vou colocar Mas- só mais um Não adendo vamos aqui avançar muito aí. pra gente concluir o meu raciocínio. Que como o general que fugiu da a revolução socialista e soviética na China, ele fugiu para Taiwan para não ser morto por Mao Tse Tung, e Taiwan cresceu com uma filosofia de que sua população estudasse bastante. Ou seja, os profissionais seriam formados nas escolas, né, com desenvolvimento educacional e tecnológico e profissional. Você ia aprender os assuntos básicos da escola, como matemática, a língua, história, essas coisas todas, mas também tinha um ensino tecnológico dentro das escolas, o que fez com que o país se transformasse no que é hoje. Muitas fábricas, porque como é uma ilha, você não tem economia agrária, você não tem economia de pecuária, não tem, né? Então Ela você exporta tem quase indústria. tudo, né? Tem indústria. Se transformou numa potência hoje que é Taiwan. A China. Mas a China socialista e hoje está aí brigando com os Estados Unidos, pode dominar o mundo a qualquer momento. É uma verdade? Mas foi o mundo socialista que construiu a China? Não. Não foi. A China se transformou na economia de Não mercado. foi. Quem construiu a China que é hoje foi no governo de Xi Jinping. Não, Xi Jinping. Foi Xi Jinping, né? Xi Jinping é o que está aí agora, né? O Xi Jinping que está agora. Não, né? então não é. É o antes Foi o de Xi anterior a Jinping, Xi Jinping. anterior a Xi Jinping, que com a morte de Mao Tse Tung, ele assumiu o poder, que ele era perseguido por Mao Tse Tung. Ele era perseguido. Mas aí ele fez uma abertura de mercado dentro da China para o capitalismo. E quem foi que entrou nessa abertura? As propostas de Henry Kissinger, secretário de Estado dos Estados Unidos, junto com Klaus Schwab, que hoje é quem comanda esse encontro das nações, Fórum Econômico de Davos. É exatamente ele que, junto com Henry Kissinger, Só que é um capitalismo estabeleceu sem liberdade. um projeto econômico na China, se utilizando do socialismo chinês para uma produção de baixo custo. Ou seja, você tem a mão do capitalismo dentro da China. Exatamente. Porque o socialismo, do jeito que não vai dá- para canto nenhum, não dá certo. Ele não dá certo. Nunca deu, em canto nenhum. Não Improvável. existe em Improvável. nenhum lugar do mundo um sistema que tenha dado certo. E aí eu volto para o Brasil, eu dei essa explanação, e voltar para o Brasil para dizer: os alunos das escolas brasileiras têm acesso a essas informações? Não, Não. porque o MEC não propõe isso nos seus livros. Porque o MEC tem uma cartilha que tem que ser seguida ideológica de quem está no Ministério da Educação, que sempre foi a esquerda em 20 anos da esquerda. Aí você tem um aluno que está fazendo o nível médio, né, fazendo seu colegial, Não, é exigir busca de muito, chegar. É exigir muito em busca de chegar na sua universidade, e mesmo chegando na universidade, chega. também não tem essas informações. Não tem essas informações. Eu digo isso porque eu sou aluno da Federal, me formei em economia na Federal. Só que no final do curso foi quando começou a entrar as matérias mais de economia, vamos dizer assim, de modelos econômicos, é que a gente foi descobrir que tudo que se falava de socialismo é uma mentira, é uma falácia. Não tem comprovação científica. Aí eu nenhuma. retorno
para aquele processo da Open Society. Só que esses cursozinhos, desculpa quem fez, pessoal. Certo. Sociologia, Filosofia. filosofia, Que não é ruim. que não é ruim. Tô dizendo O problema que são os autores. problema- Você exatamente. só estuda os autores de um lado, o de outro um lado você do não outro vê. lado você não vê. Não é isso? Exatamente. É. Então, aí eu tenho aqui um livro que eu queria que você mostrasse aqui, ó. Tá do teu Esse lado aqui? aí. É. Olha o nome Isso do aqui livro. é a aí. Guerra Cultural. Guerra Cultural. Stephen. Olha aqui, ó. Bota aqui. Nosso operador aqui. Mostrando o livro aqui. Não sei se pegou bem. Mostra pra ele aqui. Esse livro, Guerra Cultural, mostra o que realmente aconteceu nesse período das revolucionários, né? Dessa tentativa de reconquista do mundo soviético para tentar destruir o capitalismo. Aí, quando chega em 1991, existe a quebra do Muro de Berlim, onde a Alemanha Oriental, que era socialista e muito atrasada, as pessoas que moravam lá eram loucas para se mudar para o lado ocidental. E pulavam o muro, faziam de tudo para pular o muro. Com a queda do muro, houve a união das Alemanhas. E aí, com a união das Alemanhas, você tem hoje uma Alemanha bastante economicamente forte, né, dominando praticamente a economia europeia. E aí surge a União Europeia, com uma proposta de um novo socialismo. Né? E aí você tem os movimentos de esquerdas com uma proposta dessa vez globalista, financiada por megacapitalistas. E muitos socialistas que metem o pau no capitalismo, né? Você sabe que quando a Grã-Bretanha saiu do mercado Quem comum quem financia o combate ao capitalismo é o é o megacapitalista. megacapitalista. É difícil entender isso, né? Mas é. Não é curioso isso? Eu fiquei sem entender de como é que a Grã-Bretanha quer sair do mercado comum europeu, né? Eu não entendi economicamente isso. Mas é justamente isso. Ou seja, o mercado comum é uma tentativa. Mas vamos dar um seguinte. Você deixou Vamos uma embora. pauta aí? Não, a gente vamos seguir porque já tá. Vamos avançando Já pro estamos no final. finalzinho já. Mas duas notícias econômicas, né? Essa semana, mais 300 mil empresas de pequenas e médias empresas entraram na lista das negativadas. O número, Negativadas? negativadas. O número só aumenta. Hoje são 6,5 milhões de empresas, pequenas e médias empresas, que tem em algum momento seu nome relacionado a uma dívida, ou seja, está negativada. Por que eu trouxe essa informação econômica? Porque isso é de fundamental importância para o desenvolvimento da economia. Porque quando você tem um endividamento muito alto das famílias e das empresas, o acesso ao crédito se restringe muito, não é? E aí você tem a capacidade de investimento muito reduzida. Porque as pessoas, às vezes, na maioria das vezes, pegam empréstimo para se financiar uma máquina, comprar um outro carro para a empresa. É aquele empresário que vai investir em uma nova máquina de coxinha e pega um financiamento. Então, cada dia mais a economia está se deteriorando e uma prova disso é que entraram só esse ano 350 mil empresas nesse bolo todo. O percentual é que é o seguinte: em primeiro lugar, vem as empresas de serviços, com 55,8% do total. Segundo, as empresas de comércio, com 35,7%, e depois a indústria com 7,4%. Então, em confronto, esse é um indicador horrível. Em confronto com esses indicadores, eu vi recente uma pesquisa também sobre a ONU. Foi a ONU que promoveu essa pesquisa, alguma coisa assim. São tantas notícias que às vezes a gente fica meio embaralhado. Mas se a gente colocar aqui, mas eu lembrei o seguinte. Semana passada eu vi que nessa pesquisa o Brasil teria saído ou diminuído 40% do índice de mapa da fome. Do índice no mapa da fome. Ou seja, o índice do mapa da fome
no Brasil foi reduzida em 40% entre 2022 e 2024, ou seja, já na gestão de Lula. Isso é uma falácia? Veja, Porque eu vejo os alimentos estourando o preço. Realmente eu desconheço a pesquisa, tem que ver, né, qual é a fonte dessa pesquisa. O que eu constato é o contrário, Divulgado né? pela ONU. O que eu constato, eu acho que não deve ser recente essa pesquisa. É não. recente, semana passada foi divulgado. Mas, Só que enfim, tivemos uma pandemia, né? exatamente, Tivemos uma pandemia. exatamente. 21 e tem 22. tem que dar essa análise, porque todos os indicadores econômicos de emprego, de renda, de consumo e de investimento são desfavoráveis hoje. Então, numa economia, você tem... É como se você olhasse para o corpo de uma pessoa e você tentasse identificar qual é a doença que a pessoa tem. Porque ela dá sintomas. Ah, eu tô gripado. Quais são os sintomas? Disso, isso. Você pergunta lá, né? O médico pergunta quais são os sintomas que a pessoa tem para definir um quadro de doença. Ou seja, da mesma coisa é a economia. Economia, você vê os indicadores e você vai identificando nos indicadores qual é o problema da economia, né? Eu sei o seguinte, que tem certas pesquisas que estão sendo inventadas. Não é a da Janja, não, né? Que diz que tirou 24 milhões Ah, de pessoas da fome só no primeiro governo eu do acho que Lula, por não. aí ela se enrolou, se bananou de alguma forma e fala certas coisas que não tem nexo. E aí vira Mas meme, né? existem pesquisas pré-moldadas para Beneficiar. melhorar a imagem, beneficiar a imagem de certas lideranças. Então, nesse interim, E além dessa... principalmente que vem da ONU hoje, né? Exatamente, que é globalista, né? Aí eu pergunto também, e as críticas, porém, os fatos não batem com essas críticas ao governo de Milei na Argentina, né? Eu vi algumas revistas brasileiras de renome dizendo que tinha muitos empresários que estão falindo e quebrando na Argentina, como se o culpado fosse Milei. E não é. Perfeito. Porque Milei assumiu faz pouco tempo, não daria para ele quebrar todo mundo. Ele, além de ter sumido há pouco tempo, ele já fez um Ele já recorde, pegou, né? ele já pegou a coisa Ele- a barca bem furada. Então, ele já fez cortes na máquina estatal e já começou a, vamos dizer assim, ter superávit, né? E ele tinha avisado também na campanha dele, antes dele ser eleito, ele tinha avisado, para melhorar vai ter que piorar. Exatamente, é assim um Não é? pouco mesmo. Então, quando você reduz o gasto do governo, né, em tese, há uma redução, vamos dizer assim, da movimentação econômica naquele momento. Mas só que esse gasto se reduz, mas ele é benéfico. Esse remédio ele é um pouquinho amargo, mas ele é benéfico. Por quê? Porque ele melhora o ambiente econômico, somente de juros. Você vê que lá na Argentina é dólar também, né? O dólar argentino. Ele deu abertura pro dólar, né? Então o dólar argentino já começou, ele estava muito desvalorizado. Então ele já começou a se valorizar. Então quando você tem a moeda doméstica se valorizando, você tem uma valorização das exportações, né, daquele país. Então a balança comercial também já começa a melhorar. Porque você começa a ter um preço mais competitivo, né? Quando você tem, por exemplo, da diminuição dos gastos, você tem um ambiente econômico propício para baixar juros. Ou seja, porque quando o governo compra menos, ele tem menos pressão na inflação. Então, quando a inflação fica mais... que é o problema hoje do Banco Central. Hoje aqui. E porque Lula critica tanto, e a esquerda critica tanto o Banco Central, que eles querem que o Banco Central diminua os juros sem eles se preocuparem com os gastos do governo. E não é assim. Não é assim. Existe uma regra histórica de mais de 400, 600 anos que é assim. São aquelas famosas viagens de maionese que a esquerda faz. Que a esquerda faz, ou seja... Cria na cabeça que o cara é uma borboleta e ele é uma borboleta. Exatamente. E a mídia vende isso. A mídia vende isso. Então, enfim... Tem mais alguma coisa que a gente... Tem aqui, pior resultado em 30 anos esse mês.
dos gastos exatamente do governo. 38 bilhões só em julho de gastos, chegando aí no primeiro semestre com rombo, primeiro semestre do ano, chegando com rombo de quase 70 bilhões de dólares. Isso justifica, então, essa perseguição por impostos? Com toda certeza. Porque o Haddad e a equipe... O Tachad, né? Tachad, Haddad Tachad, né? O Haddad Tachad, ele quer taxar de todo jeito, inclusive agora... Porque é o seguinte, olha, para quem não tem essa informação, Haddad não tem formação de economia nenhuma, tá? Nenhuma. Ele não entende nada de economia. O que ele fala é um discurso preparado pela equipe dele. Agora, o que ele sabe é o seguinte, que ele precisa de dinheiro e arrecadar imposto. É isso que ele sabe. E por que ele precisa desse dinheiro para fazer frente aos gastos? Para fazer frente aos gastos. E que gastos são esses? Pois é, gastos ineficientes. Por quê? Porque a máquina pública inchou muito questão de pessoal, ou seja, o governo produz, devolve para a sociedade a mesma coisa com 3 vezes o gasto a mais. Então você tem as mesmas ofertas de leitos de hospitais, você tem as mesmas ofertas de universidades públicas, você tem, né, de vagas de universidade, porém com custo mais alto. Ou seja, inflacionou o custo operacional da máquina. Então o que acontece? O elefante branco, né, aumentou, ficou mais gordo, pesado e menos ágil. Ou seja, andando cada vez mais devagar, mais pesado. Para alimentar, não tenha dúvida, a fome, as benesses feroz, né, da máquina, da mídia, que a mídia passou a ganhar mais. Exatamente. É por isso que a mídia gosta tanto, né, de trabalhar com o pessoal da esquerda. E ele precisa de dinheiro, porque como ele não tem a maioria, quer dizer, tem a maioria por causa do poder econômico no Congresso e no Senado. Tanto é que algumas coisas ele passa. Mas para isso ele precisa de dinheiro para investir no orçamento secreto. Né? E aí só no dia da votação da reforma tributária, que eu nunca vi um negócio desse, votar uma reforma sem fechar o que realmente quais são os impostos, quais são as alíquotas e a regra desse. Eu nunca vi um negócio desse, mas enfim. Para fechar, eu queria te perguntar... Só nessa semana da reforma tributária ele liberou quase 20 bilhões de reais de emendas parlamentares. A maioria dela para engordar o elefante. A maioria dela para deputados de esquerda. E aí fazer ano eleitoral, não é isso? Aí, para fechar aí essa parte de economia, eu queria perguntar o seguinte, de taxas e tal. Para montar tudo isso aqui, a gente precisou fazer algumas compras internacionais de equipamentos. Por exemplo, esse microfone aqui que eu estou falando, esse que você está falando, veio de fora. Imposto sobre frete. Tá certo isso? É a forma que ele vai ter que buscar tudo para taxar. Frete, não é frete? Mas frete tem ICMS, né? Frete. Sim, tem o ICMS. Mas tem o ICMS do frete. Mas o ICMS do frete a gente entende. Mas o frete vai ser, por exemplo, o preço do produto. Um exemplo. Vamos dizer que esse microfone seja R$500. E o frete para ele chegar até aqui é R$150 ou R$200. Aí ele vai somar o valor do produto mais o valor do frete e colocar o imposto federal, que não é o ICMS só, é o ICMS mais o imposto federal, que é o imposto de importação, que é quase 70 e poucos por cento. Sim, né? Sim. É o II, né? Tem um II. Mas sobre o frete? Assim, quando você tem a carga tributária, ela é tão complexa hoje, mas ela é tão complexa que você às vezes se perde nas suas regras. E muitas vezes uma regra de um produto não se aplica a outra. É impressionante um negócio desse. Então tem produtos que o frete é taxado e tem produtos que o frete não é taxado? Quando você fala em ICMS, substituição tributária, é uma loucura. Então, uma corrente produzida, uma corrente de como se fosse uma joia, ela é produzida em aço, não sei o que, ela tem substituição tributária. Mas se o aço for com um teor menor, não tem substituição tributária. Por quê?
Então isso é uma loucura. Uma reforma tributária de verdade, ela teria que ter no seu princípio fundamental a simplificação disso. E a proposta dessa reforma é que tenha no IVA, o IVA e mais IVA. 2 impostos. Só que eles estão elevando Só para que, poder reduzir a quantidade de imposto. só que agora eles vão criar, você sabia disso? Que você não tem um simples, o regime simples nacional. O simples nacional, ele unifica as tarifas, a incidência dos impostos. Então ele pega ICMS, PIS, COFINS, E joga no imposto só. e joga no imposto só. Essa é a simplificação Isso. do simples. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer um tal de regime nacional, que meio que vai substituir o simples, porque o simples a pessoa vai, mesmo sendo do simples, vai ter que ter uma apuração de ICMS. O que talvez possa até trazer um custo menor, mas a complicação é maior, porque você vai ter que pagar alguém para fazer isso. Aí a economia que vai ter vai embora pelo ralo. E no final das contas o custo vai ser ou maior ou igual. Ou igual. Dá no mesmo. Pelo contrário, às vezes a alíquota vai ser até maior. Então, na verdade, eu nunca vi um negócio desse como cientista econômico, uma reforma tributária que não tem definido nada. Quer dizer, tem 500 páginas ali. 500 páginas no projeto de lei, que é só que não tem definido as coisas, não está definido as coisas ainda. Vão definir depois. Mas como é que aprovaram um negócio desse, meu Deus do céu? O arcabouço, né? Ou calabouço. Então é isso. Calabouço fiscal. Tem muita coisa pra gente falar disso, né? Se a gente for aqui, a gente vai passar aqui. Pois é. Bem, estamos encerrando o nosso Voxcast de hoje. São as notícias, né, em manchete do nosso Voxcast. Esse espaço a gente está começando agora e vamos continuar aqui com o Joaquim nesse debate. Vamos aprimorar um pouquinho, né? Hoje foi o primeiro dia. Compreende aí, de repente, a gente se aprofundou mais no assunto do que no outro. De repente poderia ter explorado mais uma coisa e ficamos brecados no outro. Mas assim, a gente vai equalizar isso de uma forma e estabelecer, vamos ser um padrão, né? Vamos dizer assim. Mas o importante é que o nosso espaço foi inaugurado, né, aqui em Pernambuco, e que eu saiba, não existe nenhum outro podcast que possa explorar a quantidade de assuntos e variedades que a gente pode explorar aqui. Né? Nós vamos falar aqui de sociologia, economia, política, rock and roll, futebol, né? A gente não falou das Olimpíadas, né? E no mais, falando a verdade, né? Sem fake news e sem, falando aquilo que é, na verdade. O que a gente busca, né? Pelo menos, se não tiver nenhum... Se tiver um contraditório, não tem problema. Isso. Pode vir aqui fazer estabelecer a sua contradição, tentar comprovar alguma coisa, como foi feito um debate ontem que eu assisti sobre a existência de Deus ou não, né? Onde colocou na mesa um pastor fazendo a condução aqui na mesa. De um lado o Pirula, que é ateu, não acredita em Deus, e do outro lado um cientista, parece que astrônomo, que acredita em Deus. Assim como Enéas, por exemplo, que conseguiu provar matematicamente a existência de Deus. Você sabia que Enéas fez isso? Não. Numa aula de medicina. Não sabia. Ele estava dando uma aula de medicina e ele resolveu fazer uma prova matemática de que Deus existia. E eu achei maravilhoso. Se você encontra isso na internet, procura na internet, Enéas provando a existência de Deus. Deve ser assim, mais ou menos. Se você colocar isso, vai estar lá. É uma aula que ele deu para médicos, que ele era professor de medicina, cardiologia, professor de cardiologia, e ele dá aula para um monte de médicos na sala de aula e ele resolve provar a existência de Deus. Maravilha. Sensacional. Joaquim, valeu aqui a tua presença. Estamos aí. E a gente vai participar mais vezes. Tamo junto. Uma vez a cada 15 dias a gente vai estar aqui fazendo um balanço Você geral. Que gostou aí, dá o seu like, né? Se inscreve aí no canal. Nos ajuda a divulgar, né, Nil? Compartilha, né? O canal, inclusive, tá mudando de nome, viu? Ele tava como Manchete Vox Brasil.
É o mesmo canal. A gente só vai mudar o nome para Voxcast. Vai reduzir o tamanho. Vamos colocar Voxcast. E é o mesmo canal. Manchete Vox Brasil é o nome atual. Se inscreve aí, pessoal. E a gente vai colocar o nome de Voxcast a partir do momento que é a nova era, um novo estágio da Rede Vox Brasil, que era um blog de notícias e agora também é um canal de podcast e de muitos assuntos aqui. Aqui vai estar candidatos a vereador e candidatos a prefeito de várias cidades. Vai estar sendo aqui sabatinado. Uma hora vai ser por mim, outra hora vai ser por Joaquim, outra hora vai ser pela Viviane. Mas a gente espera que exista aí pelo menos o apoio e o prestígio, mas até dos conservadores e dos esquerdistas também, né? Porque os esquerdistas moderados também terão vez aqui para argumentar alguma coisa. Lógico, a gente está aqui para isso. Né? Vamos ouvir. Não vamos dizer que a gente não é democrático, né? Exato. Nós somos a favor da democracia. Muita gente acha, viu, Joaquim, que... aliás, quem propaga isso são os esquerdistas, que eles são os donos da democracia, e não são. Exatamente. A democracia foi uma situação de Montesquieu, né? Montesquieu ele criou a doutrina dos três poderes. Dos três poderes, né? O equilíbrio das forças. Um regulando o outro e tal. E a democracia, ela chega com o sufrágio, né? Com a representatividade da população em escolher um... E os radicais esquerdistas, que são aqueles revolucionários da época da Revolução Francesa, eles estabeleceram que os moderados seriam apoiadores da monarquia, ou seja, da elite. Aí por isso que fica essa falácia de dizer que a direita é elitista e defensora do movimento de elite. Tem nada a ver isso não, nós somos democráticos do mesmo jeito que os esquerdistas, só que eles são radicais e nós somos moderados. Essa é a verdade. Sentaram à direita e outros sentaram à esquerda. Isso é verdadeiro? É isso aí. Então, beleza. Eu já tá cansadão aí. Vamos embora. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Até mais. Ficam na próxima aí. Um grande beijo aí para vocês todos. E não deixa de Obrigado aí ao pessoal aí da técnica. Da técnica aí. Valeu. Nosso amigo da técnica aí. Não vou dizer o nome dele não, que ele é o Zorro. É o Zorro? Não pode dizer não. Valeu. Abraço. Um abraço. Tchau. Eita.